derramando do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre ele, meu Pai, para que ele possa transmitir a Tua palavra com poder para os nossos corações nessa noite. Capítulo de número 39, a gente vai ler versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Hoje nós estamos, como toda as terça-feira, no culto de ensino, então nós vamos meditar alguns pontos que Deus tem nos direcionado nesta noite. Gênesis 39, versículo 1 a seguir, assim está escrito: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que para lá o tinham levado. E o Senhor estava com José. Quem estava com José? E o Senhor estava com José. E foi um homem próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia prosperar em suas mãos tudo o que ele realizava. E José achou graça aos olhos dele, e o serviam, e ele o pôs sob supervisor de sua casa, e tudo o que eu possuía deixou nas mãos dele, nas mãos de José. E aconteceu que desde que o puser por supervisor em sua casa, e sobre tudo o que possuía, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía, na casa e no campo. Poder sentar, por gentileza. Glórias a Deus. Glória a Deus. Santos, feche os seus olhos, por gentileza. É de costume meu orar antes de ministrar. Querido Deus, mais uma vez eu te dou graça por esta oportunidade de pregar a tua palavra. Que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. Me dê graça e inspiração mais uma vez, e responda-me detrás de ti, em nome de Jesus. Meus queridos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem, um ensinamento muito atualizado para nossos dias atuais, sobre os segredos da prosperidade de José. Nós iremos entender por que Deus o abençoou José a ponto de se tornar o segundo homem maior de todo aquele mundo antigo. Então José, ele fazia parte aqui agora de uma das poderosas nações que vivia naquela época. Nessa época aqui, o Egito era uma das potências mundiais. E José então prove a Deus levantar José no meio do povo egípcio para ser uma referência e para ser o provedor de uma grande fome que viria anos depois sobre o Egito e sobre todo o mundo. Quando nós lemos a história de José começa lá no capítulo de número 37 do livro do Gênesis. Nós começamos a ver a história de José. E vamos ver que José, aconteceram algumas coisas na vida dele, não boas, mas ruins a princípios. Mas vamos entender que tudo aquilo que aconteceu na vida de José, a princípio, nos primeiros anos da vida de José, só aconteceu coisas ruins: prisão, calúnia, chicotes. Ele apanhou, ele foi envergonhado, invejado. Então tudo aquilo que aconteceu na vida de José era algo muito maior que Deus estava preparando para fazer na vida dele. Quando eu olho esse texto, nessa introdução, começo a aprender algumas coisas. Porque quando nós passamos a buscar algo em Deus e da parte de Deus, parece que as coisas começam a ficar tudo pior, sim ou não? Quando nós passamos a buscar Deus de coração, se envolver com as coisas de Deus, quando nós passamos a entender a vontade de Deus para nossas vidas, a Bíblia diz
em Romanos capítulo 12, lá pelo versículo 2 e 3 a seguir, diz que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável para todos nós. E quando nós passamos a buscar essa vontade de Deus que é boa e perfeita para nossas vidas, agradável, parece que começa tudo a desandar. É assim, não é? É só nós passar a orar mais que as coisas parecem que começam a travar. É só nós passar a buscar mais Deus com sinceridade, com verdades, que as coisas parecem que começam a travar, não desenvolve, não cresce, não multiplica. Por quê? Porque Deus está nos preparando, Deus está nos capacitando. Todo soldado é preparado antes da guerra. Só que o treinamento de um soldado antes não é mamão com açúcar, Breno. Ele passa pelos momentos, pelas algumas provas, pelos alguns treinamentos para ele vir a ter força, vir a ter robustez, ele vir a ter preparamento e capacidade para que quando ele vier às guerras, ele possa ter estrutura para suportar. É assim em nossas vidas. Deus permite algumas provações, Deus permite algumas pelejas, Deus permite alguns treinamentos em nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos ter estrutura emocional, espiritual, conjugal, e assim na nossa chamada, assim consequentemente em nossas vidas, envolve tudo aquilo que envolve nossas vidas. Deus permite algumas provações vir, para que depois, assim então, Ele cumpra cada promessa, os seus propósitos, porque o que Deus tem para nossas vidas não é só para nós. Veja que na história de José, ele passou por quê? Inveja pelos seus irmãos, ele foi jogado dentro de um buraco, não morreu por causa de um milagre de Deus, depois de ser lançado dentro de um buraco pelos seus irmãos. A Bíblia diz que vieram os amalequitas e os levaram como escravo, porque os seus irmãos os venderam, e ele foi levado como escravo. Depois de levado como escravo, chega então ao Egito, e lá no Egito ele vai servir na casa de Potifar, que o comprou, e lá na casa de Potifar ele vai continuar sendo escravo, só que em outra categoria, em outro patamar, mas ainda escravo. E você vai ver a história, quem já leu a Bíblia sabe, que então agora a mulher de Potifar tenta contra o caráter de José, contra a sua fidelidade que ele tinha para com Deus. Ele, um jovem ainda, lá pelos seus 17, 18 anos, a mulher de Potifar vem para o abraçar, para o seduzir, e assim então ir para uma cama. E José, temendo a Deus e também o seu Senhor, a Bíblia diz que ele foge e acaba uma parte da sua roupa, fica na mão daquela mulher. E então ela lança uma calúnia sobre José, e José é preso agora, é lançado dentro de um calabouço, e aquele calabouço ele não poderia ficar mais do que 2 anos, porque ele adquiriria uma tuberculose, porque era tipo uma cisterna, era muito frio, e ele morreria. Então José passou por tudo isso. Por quê? Você não sabe a história. Lá na frente se passaram aproximadamente 14 anos. 14 anos se passaram. José agora sai de escravo, de dentro de um calabouço, para ser o segundo homem maior da face da terra. Somente Faraó estava acima dele, porque Faraó era o rei daquele Egito. E você vai entender o decorrer da história que eu vou ensinar nessa noite, que José ele foi aquele que recebeu sabedoria de Deus para trazer alimento, não só para abastecer o Egito, porque veio uma fome universal, global, veio uma fome por toda a terra, mas a capacidade, a sabedoria que Deus tinha dado para José, fez com que ele durante 7 anos juntasse mantimento, alimento para abastecer todo o Egito e toda a terra daquela época. Está preparado para viver isso na presença de Deus? Mas fala para o irmão, aguenta o tranco agora no momento. Aguenta o tranco, aguenta as provações. Deus está nos preparando no momento de adversidade para viver os seus propósitos. E através de nossas vidas, possamos também alcançar outras vidas, e outras vidas ser alcançadas por Deus, em nome de Jesus. Pois bem, depois que eu trouxe essa rápida introdução, falando sobre a história de José, eu quero falar sobre o quê? Os segredos da prosperidade de José. Prosperidade é um estado de qualidade de uma pessoa, ou seja,
é uma pessoa bem-sucedida, feliz e farta. Mas a palavra principal, o significado principal da prosperidade é ausência de necessidade. Ou seja, nem sempre prosperidade é ter muito dinheiro, nem sempre prosperidade é ter muitas coisas bem materiais, mas prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. Lógico, Deus pode sim nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas. Nós podemos ter muitas coisas, Deus pode abençoar, é bíblico, Deus pode nos abençoar de forma grandiosa, mas nem sempre. Isso é muito importante falar nessa noite, porque o século XXI, hoje, onde estamos vivendo, para muita gente, prosperidade é ter tudo isso. E não é. Tem muita gente que tem muita coisa, dinheiro, mas não consegue dormir direito. Eu conheço algumas pessoas, os irmãos conhecem bem algumas pessoas que têm dinheiro, têm até um nome grande, mas não tem paz, não tem tranquilidade, não consegue dormir. Mas muitas das vezes, nós olhamos para algumas pessoas entre nós, que não tem nem uma roupa boa, nem um calçado para calçar, mas quando ele deita na cama, quando a mulher fala boa noite, faz hora que ele dormiu. Trabalhou o dia inteiro, tem muitas coisas para arcar com as suas responsabilidades, mas ele tem confiança em Deus, que é só o momento que Deus pode inverter a vida dele e fazer ele prosperar também. Aleluia. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque a nossa vida é um testemunho. Então eu tenho que pregar aquilo que eu vivo e aprendi ao decorrer dessa caminhada. Eu saí lá de dentro do mato, roçando junquilha com meu pai. Plantei muitas, a minha mãe, que não deixa mentir, sabe muito bem o que eu estou falando. E Deus abriu as portas, Deus me deu um trabalho, me deu uma profissão, e eu posso dizer que hoje eu sou próspero na presença de Deus. Amém? Então, prosperidade é uma qualidade de vida de uma pessoa, ou seja, bem-sucedida, é ausência de necessidade. José tinha algumas virtudes, meus amados, algumas virtudes que lhe fizeram prosperar na vida, ou seja, ele tinha algo na vida dele, que mesmo sendo uma boa parte da sua vida escravo, alguém pode acreditar que um escravo naquela época, não vou nem muito longe, imagina isso 200 anos atrás, uma pessoa, porque lá nos Estados Unidos, outros lugares, havia escravidão 200 anos atrás. Imagina um escravo, será que ele tem algumas perspectivas de vida? Será que um dia ele pode acreditar que ele pode ser livre e conquistar alguma coisa? No mínimo, ele conquista uma família, no mínimo, uma mulher e ter filhos. José, imagina para ele foi levado para fora da sua pátria, ele foi para outro país, vivendo um povo de outra língua, outro povo estranhos, e escravo ainda. E ao decorrer de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, ele conseguiu vencer e prosperar, porque Deus era na vida dele. Então essas virtudes, no plural, essas virtudes fez com que a prosperidade de Deus o alcançasse. E é sobre isso, eu aprendi isso lendo a história de José, e todos os pontos que eu vou trabalhar com os irmãos nessa noite, não é de YouTube, de Google, não. É algo que Deus me deu dentro da palavra dele. E Deus me deu os segredos porque ele prosperou. E eu quero compartilhar nessa noite. E se nós colocarmos em pauta, nós colocarmos em ação em nossas vidas a partir de hoje, daqui a alguns tempos, quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio nisso de todo o meu coração. Pois bem, veja, José tinha algumas virtudes que lhe fizeram prosperar na vida. E Deus o abençoava. Deus o abençoava. Eu fico triste quando vejo algum cristão, meus amados, que recebeu um espírito de escravidão, de pobreza. Não, Deus não quer que eu prospere, Deus não quer que eu seja abençoado, Deus não quer que aconteça isso. Deus quer que não mude o seu coração. Deus não quer que nós mudemos o nosso coração. É tratar as pessoas bem, com respeito, independente da classe social, independente do que elas sejam. Trate as pessoas bem. Se puder ajudar, ajude. Isso é o verdadeiro evangelho. Deus não quer miséria para ninguém.
Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Posso ver, vamos lá. Virtude é um conjunto de qualidade de uma pessoa, ou seja, quando nós falamos de virtude na Bíblia, estamos falando de um conjunto, ou seja, não é só uma coisa, é um conjunto. É como se fosse essa mão com 5 dedos, é só uma mão aqui, braço direito, mas tem 5 dedos, ou seja, é uma junção que forma essa mão por completa. Então, José tinha essas virtudes, ou seja, ele tinha um conjunto de qualidades na vida dele, que fez com que ele fosse abençoado. Se nessa noite nós descobrir tudo isso, nós vamos sair diferente na presença de Deus. Então, virtudes é um conjunto de qualidade, nunca se esqueça disso, de qualidade de uma pessoa que tem um coração inclinados para o bem. Ou seja, não é só ter um conjunto de qualidades. Essas qualidades, ela tem que ter uma inclinação para tudo aquilo que é de bom. As nossas qualidades não é para fazer o mal. A ideia bíblica, a vontade de Deus é que as nossas qualidades não é para passar ninguém para trás, não é para humilhar ninguém, não é para maltratar ninguém, não é para jogar alguém na lama, para envergonhar, não. As qualidades é para que nós possamos inclinar nossos corações ao bem, porque agrada Deus. Deus não quer que a sua igreja, a humanidade, porque isso é uma doutrina, é um mandamento para toda a humanidade. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos um coração inclinado para tudo aquilo que é bom, porque isso vai fazer com que nossos passos sejam abençoados e assim então Deus seja glorificado em tudo. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que Deus espera de nós que as nossas obras que nós faz, Ele seja glorificado. Mateus 5 diz o que? 14 a 6: vós sois a luz do mundo e o sol da terra, para que as pessoas de fora vejam nós e glorifiquem a Deus através de nossas ações e obras. Eu sei que hoje, meus amados, tem muitos em nosso meio que não dá um bom testemunho, não é luz, não é referência. Muitos olham para muitos de nós dentro da igreja e falam: eu não quero ser como ele. Mas também em nosso meio tem pessoas que fazem a diferença, que dá bom testemunho e que as pessoas olham para nós e vê Deus através de nossas obras. É isso que Deus quer que nós façamos, meus amados. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, olha o que diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, repito, da obra da vossa fé, ação, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Ou seja, a Bíblia está mandando que para nós lembrarmos de quê? De sem cessar da vossa boa obra em fé. Ou seja, a Bíblia está nos lembrando para que nós não podemos nos esquecer da nossa boa obra de fé, que está em Cristo Jesus, em nosso Pai, que é Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, a primeira virtude que José tinha em sua vida é que ele era um sonhador. Repita comigo: sonhador. Essa foi uma das primeiras virtudes que eu descobri aqui na história de José. Quando eu olhei para a história de José, para a vida dele, o que a Bíblia narra sobre a vida dele, a primeira coisa que eu vi de virtude na vida de José, que fez com que ele fosse abençoado, próspero, e que Deus olhasse para ele e fizesse algo pela vida dele, é que José era um sonhador. Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 9, olha o que diz: e sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia. Quem? Os seus irmãos. E os seus irmãos aborreciam porque ele sonhava.
Por isso o aborrecia ainda mais. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam-se a mim. Olha o que o texto está dizendo. Que sonhou José um sonho, e ele contou para a sua família, seus irmãos, e eles o perseguiam porque ele sonhava. Mas no versículo 9 diz que ele sonhou outro sonho, e esse sonho era mais poderoso, era mais grande, muito mais grande do que o primeiro. E ele sonhou, ele falou que viu o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. O que eu entendo que esse texto é que quando Deus dá um sonho para nós grande, nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo vai acreditar. Mas mesmo assim, José continuou acreditando no sonho a qual ele tinha e que Deus tinha dado a ele. Mas os seus irmãos não acreditaram. O sol e a lua simbolizavam os pais de José, Jacó e a sua mãe. E as 11 estrelas, os seus 11 irmãos. Deus já estava mostrando o projeto e o que aconteceria para José. Porque 14 anos depois, os seus pais iam se inclinar diante dele, e todos os seus irmãos iriam se inclinar diante dele, porque Deus faria José governador do Egito e provedor de todo mundo antigo daquela época. Ou seja, aqui eu aprendo que quando Deus dá um sonho para mim e para você, quando você sonha em conquistar algo da parte de Deus e que agrada a Deus, Deus ele vai velar para cumprir aquele sonho que ele gerou dentro de mim e de você. E ainda que as pessoas desacreditem, ainda que seja um sonho maluco, doido como esse de José, continue acreditando, mesmo se as pessoas acreditarem, porque uma das virtudes de José é: Deus me deu o sonho, então eu acredito nele. Se Deus te deu um sonho, se Deus colocou um sonho no seu coração e que está dentro da vontade de Deus, meu querido, pode todo mundo desacreditar, continue acreditando, porque isso é uma virtude que Deus colocou no seu coração, em acreditar em sonhos. Quando eu olho para essa palavra sonhos, já falei algumas vezes aqui para os irmãos que sonhar não é para qualquer pessoa e nem para todos os seres que Deus criou. Você sabia, já disse aqui nesse altar, que anjos não sonham. Os anjos, sabe, aqueles anjos, seres angelicais que estão diante da face de Deus, que estão nesse momento diante do seu Senhor, do seu Deus, lá, os anjos estão lá. Anjo não sonha. Todos os animais que Deus criou na terra, por mais lindos e poderosos e fortes, seja qualquer animal, da água, dos céus, das aves, da terra, todos os animais não sonham, mas somente os seres humanos, Deus deu a capacidade de sonhar. E eu vou mais a fundo: todo ser humano que não sonha, ele está fadado a fracassar nessa vida. Vou te dar um exemplo muito claro e muito fácil. Estamos com o ensino, tem que simplificar. Olha para a nossa geração hoje. Na maioria da nossa geração hoje, não quer viver, quer se matar, quer se mutilar, quer se isolar dentro de um quarto, de uma caverna, quer se isolar. Por quê? A nossa geração de hoje perderam a vontade de sonhar, de acreditar, de ser feliz, de conquistar algo, de ser um profissional, de ter uma família linda com filhos, esposos, de conquistar algo aqui na terra, através do seu suor, do seu trabalho, de sonhar. A nossa geração hoje está perecendo porque o diabo e até mesmo as coisas dessa vida têm roubado os sonhos no coração da nossa geração, e eles estão andando como uns zumbis nessa vida, sem acreditar em nada, sem sonhar em nada. Por isso eu estou te dizendo nessa noite: sonho é uma capacidade, é uma virtude que Deus coloca no coração do homem, para que ele venha ter motivo de viver e acreditar na sua vida. Todos aqueles
que não sonham estão fadados a fracassar. E eu te convido nessa noite a você voltar a sonhar em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe nada roubar. Não olhe para a possibilidade de riqueza, ainda que você não tenha riqueza. Sonhe. José não tinha riqueza, era escravo, mas ele sonhava. Ele morava no deserto, mas ele sonhava. Os seus irmãos riam da cara dele, mas ele sonhava. Se foi Deus que deu o sonho, ele estava acreditando. Sonho é uma virtude. O pastor Marco Feliciano um dia falou uma palavra lá pelo ano 2005, 2007, nunca esqueci a palavra dele. Sonhe, ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Sonhos é uma virtude que Deus colocou dentro de nós, para que nós possamos ter mais um motivo de viver nessa vida. Sonhe em ser usado por Deus. Sonhe em você ter uma família feliz. Sonhe de você conquistar algo na presença de Deus. E vai mais além do seu sonho. Sonhe que um dia será realidade você morar toda a eternidade com Cristo. Pode chamar isso de sonho, mas esse sonho um dia vai ser realidade. De um dia passar toda a eternidade com Cristo no céu. As demais coisas que você pode conquistar, mas isso vai ser passageiro. Mas a sua maior prioridade é o céu. Sonhe por eternidade também. Mas você pode conquistar tudo aquilo que é teu por direito nessa vida. Se você é um trabalhador, se você busca, só não deixa as riquezas tomar conta dos nossos corações. Fora isso, você pode ser uma pessoa abençoada e abençoador de outras pessoas. Porque Deus pode fazer isso, porque fez na vida de José. Sonhe, ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Sonho é uma dádiva de Deus à humanidade. Sonho. Eu poderia te dar aqui várias passagens de pessoas que sonharam na Bíblia. Jacó sonhava. José sonhava. E várias outras pessoas tiveram sonhos da parte de Deus e Deus concretizou os sonhos deles. Os sonhos de Deus são incomparáveis e edificam as vidas. Agora escute isso. Para experimentar os sonhos de Deus, é preciso fé e obediência a Deus. Deus não dá sonhos que vão contra a nossa vontade. A vontade dele. Deus não vai dar um sonho que vai contra a vontade dele. Ele vai dar todos os sonhos de Deus que vai colocar no seu coração, seja material, espiritual, na chamada, seja em qual área, em qual esfera de nossas vidas, seja o que for. Deus nunca vai te dar uma direção, uma visão, um sonho que vai além da vontade dele. Tudo que ele te dá, a direção vai ser dentro da vontade dele para nossas vidas. Porque sonhos concretizados fora da vontade de Deus é um pesadelo, é um peso, porque muitas das vezes pessoas conquistam muitas coisas, alcançam muitas coisas, lugares grandes, e aquelas coisas, aqueles lugares, muitas das vezes roubam o nome de nossas famílias. E Deus não quer te dar sonhos para te roubar da sua família. Deus não quer te dar sonhos para te tirar de perto da sua família. Deus não quer te dar sonhos para nós nos tornarmos arrogantes, prepotentes. Não, Deus quer nos dar sonhos para que nós possamos ser felizes e também outras pessoas serem alcançadas e o nome dele ser glorificado. Gênesis 28, 11 a seguir diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs sobre a sua cabeça, e deitou-se naquele lugar. Versículo 12: e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13: e eis que o Senhor estava em cima dela, o Senhor Deus estava acima dela e disse: eu sou o Senhor. Deus dizendo para Jacó:
eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. Veja que Jacó estava numa perseguição pelo seu irmão, ele estava fugindo do seu irmão, no deserto. E o camarada achou ainda tempo, tranquilidade para colocar uma pedra como travesseiro, e mesmo assim ele conseguiu sonhar. E nesse sonho, uma escada que vinha da terra aos céus, que chegava até o topo. A Bíblia diz que então o anjo subia e descia, e o Senhor estava lá no topo e falou: eu sou o Senhor teu Deus, e toda essa terra com você está deitada, darei a você, a sua semente, a sua descendência. Porque ele conseguiu sonhar em meio à adversidade. Não deixe que as lutas, o deserto da sua vida, te impeça de sonhar, em confiar no seu Deus e sonhar ainda nos projetos, nas promessas que Deus tem na sua vida. Tem muita gente em nosso meio, dentro e fora, que não pode passar uma luta, não pode passar uma peleja, não pode sofrer uma crise financeira, que começa a se esquecer de Deus, começa a abandonar a família, começa a brigar dentro de casa, começa a perder a fé e a confiança em Deus. Jacó nos prova que nós podemos estar em perseguição, possamos estar em lutas, em pelejas, passando pelo deserto como ele estava. Por olhar para todos os lados, não achar nenhum conforto, mas mesmo assim, como ele não achou conforto, ele pegou uma pedra, mas aquela pedra era uma rocha que simbolizava Cristo. Rocha simboliza Cristo. Ele descansou na rocha, que poderia ter um sonho. Ele poderia descansar por aquele momento, e naquele momento que ele descansou na rocha, ele teve sonhos, e Deus falou com ele. Em meio a essa luta, em meio a essa peleja, descansa na rocha que é Cristo. Descansa nele, olha para ele. Salmo 121, muito conhecido: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Descanse na rocha que é Cristo, porque se você descansar na rocha que é Cristo, ele pode falar contigo, ele pode trazer refrigério à sua alma, ele pode trazer paz, segurança a você, a sua casa, em meio a essa tempestade, em meio a esse vendaval, em meio a essa crise a qual você pode estar passando nessa noite. Qual que é a crise que você está passando? Espiritual, conjugal, financeira, é pessoal, é interior. Se você nessa noite conseguir fazer como Jacó, inclinar o seu coração, a sua fé sobre a rocha que é Cristo, Deus pode trazer choro. Esse choro que você está passando, ele pode trazer uma alegria ao amanhecer. Aleluia, Jesus. Joel 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei. Aqui uma promessa de Deus. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Escute. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Veja aqui a promessa de Deus, que nos últimos dias nós teríamos sonhos e visões. Veja que Deus nunca deixou de falar através de sonhos. Deus nunca deixou de falar através de visões. Não sei de qual é a forma que Ele vai falar com você, se é através de visões, se é através de sonhos, mas Deus quer que você e eu continue sonhando, porque essa virtude ainda continua Deus derramando em nossos corações. Aleluia, Jesus. Segundo ponto, a segunda virtude que eu descobri na história e na vida de José. A primeira é que nada roubava e nem impedia que José sonhasse. Segundo, que José era fiel. Ele tinha fidelidade. Aleluia. José era fiel. Ele tinha fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade à sua liderança. Fidelidade ao seu Senhor.
Vamos ver lá. Ele era temente a Deus, meu querido. Fidelidade fala de temor a Deus também. Gênesis 39, versículo 7 a seguir diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, olha, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Versículo 8: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe, falando de Potifar, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Ele entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vendou, senão a ti, falando da mulher dele. Porquanto tu és mulher, como pois farei eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Quando eu li esse texto, quando a gente lê rápido, a gente não vê muita coisa. Mas quando a gente vê o texto, no final aqui tem uma revelação tremenda. Ele começa dizendo: olha, Potifar, o meu senhor, me confiou toda a sua casa para cuidar. Tudo que Potifar tem, ele confiou a mim. Menos você, mulher, que é a mulher dele. Menos você. Como poderia eu pecar, entristecer, fazer algo de tamanha maldade contra o meu senhor, ou seja, Potifar, e ainda mais pecar contra o meu Deus? Então José aqui, ele tinha duas verdades que ele fala. Primeiro, é que ele não ia pecar, ele não ia fazer mal contra o seu senhor, que tinha confiado a ele a responsabilidade de cuidar dos seus bens, e nem da sua mulher ele poderia tocar. Só nisso, só. Então ele tinha a primeira coisa, respeito. Ele tinha fidelidade com a sua liderança, fidelidade com o seu senhor, que era dono dele, porque Potifar tinha comprado ele. E ele falou: olha, não vou fazer mal ao meu senhor. Aqui é o princípio, meu querido. Tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos, como um cidadão terreno. Você que trabalha numa empresa, você que trabalha para um patrão, você que tem alguma responsabilidade, confiado por alguma pessoa, Deus quer que você tenha fidelidade também a essas pessoas. Porque o seu patrão confiou uma chácara, confiou a autoridade sobre pessoas para cuidar de uma gerência, te confiou um cargo, te confiou sobre algo, e Deus quer que você cumpra o seu papel de servo, de cidadão. Aleluia. E José, ele cumpriu esse princípio de fidelidade. Agora a mulher vai tentar ele, o agarra, para que ele caísse na tentação e adulterasse, fosse um adúltero com a mulher de Potifar. Ei, meu querido, se nós fosse provado nesse estágio de alguma mulher, nós homens, vier daquele jeito que você sabe, nos tentar para pegar contra nossas esposas, tentar contra o nosso caráter de cidadão, como um homem cidadão, como um homem casado, será que nós aguentaria como crentes em Cristo? Porque o mundo que estamos vivendo hoje, nem homem nem mulher escape. O mundo que estamos vivendo hoje, tanta sedução, quantas mulheres dando em cima de outros homens casados, quantos homens dando em cima de outras mulheres casadas, são o sangue de Jesus. E Deus quer que nós sejamos tementes a Ele e fiéis aos cônjuges que Deus nos confiou para cuidar até a morte nos levar. Até a morte nos levar. Deus quer que sejamos tementes. Aí José diz, olha o que José diz: faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus, ou seja, ele tinha respeito com o seu senhor, e quando muito mais ainda ao Deus a qual ele servia. O motivo principal, mais ainda, que José não caiu naquela tentação, além de respeitar o seu senhor, é que ele tinha um Deus que estava olhando para ele e que ele o servia. Meus amados, você que me ouve aqui nessa noite, além do seu senhor que está sob os seus cuidados na questão de financeiro, de financiar, de pagar o seu salário, há um Deus que está te olhando e está esperando a sua fidelidade.
Há um Deus que não dorme. Há um Deus que olha para mim, para você 24 horas. E nós que servimos a Deus, entregamos nossa vida a Ele, principalmente, Deus quer que sejamos fiéis a Ele. José falou: olha, longe de mim de pecar, de fazer essa maldade, de pecar contra o meu Deus. Há um Deus que está te olhando, meu querido, nos olhando. A fidelidade é revelada através da fé. Ninguém é provado na sua fidelidade sem passar pela prova. Sabia disso? Todos nós somos provados nas nossas fidelidades com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Nós somos provados quando nós estamos passando pela prova. Eu não sou provado quando está indo muito bem. Eu não sou provado quando está tudo tranquilo. Eu sou provado quando estou passando pela prova. Nas minhas fraquezas eu sou provado. Então revejamos os nossos pontos, as nossas fraquezas. O inimigo de nossas almas, ele sabe onde está a nossa fraqueza, meu querido. E ele vai nos tentar em nossas fraquezas. Eu tenho fraqueza, você tem fraqueza. Todos nós temos fraquezas. E o inimigo de nossas almas, ele vai tentar nós em nossas fraquezas. Vigiamos e oramos para que não caímos em tentações. Fidelidade é uma das virtudes que José tinha. Daniel 1,8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Veja que Daniel, ele tinha essa virtude essa de fidelidade. Quando ele chegou na Babilônia, viu os banquetes do rei, aleluia, viu o banquete do rei, imagina, esses manjares eram deliciosos. Ele viu que não pertencia à sua fé. Tudo aquilo que o rei comia era levado a ídolos, consagrado a ídolos. Então José, quando percebeu, ele tinha fidelidade a Deus, ele disse, ele colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias, com os manjares do rei. Ou seja, fidelidade é uma questão pessoal. É eu e você que decide ser fiel a Deus. É eu e você que decide ser fiel à esposa. É eu e você que decide ser fiel ao esposo. É eu e você que decide sermos fiéis às nossas autoridades e lideranças. É nós que decidimos. Porque Daniel propôs no seu coração não se contaminar. É uma virtude que Deus, ele derrama em nossos corações pelo Espírito Santo, porque nós por si só, nós seres humanos, por si só somos maus. Nós por si só, seres humanos, nós temos uma semente maligna lá do Éden, quando o pecado entrou no mundo, na humanidade, que nos consome todos os dias. E se nós não estivermos aos pés do Senhor, aos pés da cruz, nós vamos cair na tentação. Por isso nós temos que estar aos pés da cruz, aos pés do Senhor, todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas falhas, me ajuda, Senhor, porque eu sou falho. E quando nós somos sinceros e falamos com Deus, aí essa virtude Deus derrama em nossos corações pelo Espírito Santo e nos dá a graça necessária para fugir do pecado, para fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Somente a graça de Deus quando nós queremos. Daniel 3,17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode nos livrar. Ele livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego colocou no seu coração. Ele falou assim: olha, você pode jogar nós dentro de um fogo, mas nós não vamos negar a Deus. E isso que aconteceu. O rei aqueceu a fornalha 7 vezes mais, a ponto que
os homens que pegaram aqueles 3 jovens, amarraram e jogaram dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. A Bíblia diz que eles morreram, mas quem for fiel ficou intacto. Os homens que o lançaram dentro da fornalha morreram, mas os jovens que foram lançados amarrados, ficaram intactos. Nem cheiro de fumaça tiveram. O rei olhou assim, diz o texto: não foram 3 jogados lá dentro? E é porque eu vejo 4 pessoas. O Senhor Deus, o Deus a qual eles foram fiéis, entrou com ele dentro do fogo e os livrou. É isso que Deus faz com quem é fiel dele. Deus guarda, Deus livra, Deus protege, Deus faz, Deus abençoa quem é fiel a Ele. Pode passar a prova, pode tentar matar, mas se permanecer fiel, Deus vela pelas promessas que Ele tem na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Olha algo poderoso que eu aprendi na palavra aqui. Repita comigo: fidelidades traz promoções de Deus. As operadoras aí ficam lá para a gracinha, né? Quem é um cliente fiel há muitos anos, muitas vezes as operadoras, elas fazem com promoções para nós. Sim ou não? Sim. Tu acha que Deus é ficado atrás das operadoras? Deus também traz promoções para nossas vidas daqueles que são fiéis. Escute, vamos lá dentro da história de José, essa promoção. José ficou 14 anos, quantos anos? Na prova. Escravo, calabouço, apanhou, foi envergonhado, caluniaram ele, porque a mulher, quando viu que ele fugiu das suas mãos, ela agarrou ele e deixou uma roupa dele na mão dela. Ela foi lá e correu para o seu esposo Potifar e diz: olha, o teu servo aqui que você colocou como governador, como senhor da casa para cuidar, ele tentou contra o meu caráter, tentou me abusar. Quando Potifar chegou e viu essa palavra, mandou prender José e jogou lá dentro do calabouço. Tu acha que ele não apanhou? Apanhou. Então toda a trajetória de José de sofrimento foi 14 anos aproximadamente. 14 anos. Mas em nenhum momento José deixou de ser fiel a Deus. Eu te disse que fidelidade traz o quê? Promoção. Olha a promoção de José agora. Gênesis 41, 14, 39 a seguir. Então enviou Faraó e chamou José. Ele está lá no calabouço, um poço, numa prisão. Chamou José e fizeram sair logo da cova. E o barbeou, imagina, 2 anos, aproximadamente lá dentro. 2 anos, 5 anos sem tirar a barba, estava uma gigante, né? Parece um Papai Noel. Mandou barbear e mandou mudar e trocar suas vestes. E veio a Faraó. 39 a seguir agora. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha, te porei sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó um anel e da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez veste de linho fino, chique, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir o segundo carro que tinha, e chamava diante dele, e ajoelhai assim, e o pôs sobre toda a terra do Egito. Imagina, você está 14 anos sofrendo, preso. Aí você chegou a noite, 14 anos já. Chegou a noite, alguém pode dizer: só mais uma noite de sofrimento, só mais uma noite de frio dentro dessa cova, só mais uma noite sofrendo, esquecido, abandonado. Estou prestes a tomar uma tuberculose depois de 2 anos dentro da cova fria. É isso que dá. Uma noite parece tudo comum.
Passou-se a noite. No outro dia, o rei tem um sonho. Ninguém na terra conseguia interpretar aquele sonho. Mas havia um homem, 14 anos, sofrendo, dentro do calabouço agora, 2 anos, que tinha o Espírito do Deus vivo. Como ele era fiel a Deus, já de 14 anos de fidelidade, o céu achou por bem promover e trazer uma promoção a José. O céu olhou e falou: você já é fiel demais, chega de sofrimento, eu vou te promover agora. Aí os anjos podiam perguntar: agora ele vai ser agora um chefe de Faraó, da casa de Faraó. Não, ele vai ser agora um vereador de Faraó. Não, ele vai ser governador do Egito e provedor do mundo inteiro. Governador era do Egito, mas ele era provedor porque foi através dele que Deus proveu alimento para toda a terra, porque era global a fome que tinha. Promoção de Deus. Uma noite era escravo, parecia um bicho dentro da cova. No outro dia, estava barbeadozinho, cheirosinho. Não sei se era Malbec, se era 300 quilômetros, não sei qual era o perfume que ele usou lá do Egito. Eu só sei que Deus deu um capricho nele. Tira a barba, lindo, vestes lindas, roupa, tudo chique, porque Deus traz promoção para aqueles que são fiéis. Está aí você nessa noite, não sei, só Deus sabe como você está. Moribundo, talvez dizendo: eu não presto para nada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, as portas se trancaram, se fechou. Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse culto de ensino, para te dizer: continue sendo fiel, porque a promoção dele vai chegar na sua vida. Deus vai honrar sua fidelidade. Deus não fica devedor de ninguém. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito Deus vai te colocar, meu querido. Aleluia. Seja fiel. Eu lembro-me que 1 ano e 3 meses atrás, quase 1 ano e 3 meses atrás, 1 ano e 3 meses atrás, que eu entrei na empresa que Deus me colocou. Mas aproximadamente uns 5 anos e alguns meses, Deus usou esse pastor aqui, o pastor Vicente, e falou assim: olha, está vendo esse emprego que você está? Não é para você não. Deus tem algo muito maior. O que você era, pastor Jair? Gari da cidade da Xixá. 4 anos e meio sendo Gari. Nunca murmurei, nunca orei a Deus dizendo que eu era pastor. Eu fui consagrar pastor em 2018 no Goiás. Morei mais de 10 anos lá. Em 2018 eu fui consagrar pastor. Trabalhei mais de 4 anos, Gari dessa cidade. Nunca orei a Deus dizendo: Senhor, esse serviço não pedi para mim não. Nunca questionei a Deus nada. Mas sabia que a fidelidade, Deus um dia ia me tirar daquele lugar e me colocar em outro lugar melhor. Passou 4 anos e pouco, não murmurei, não falei nada, sempre fazendo a obra de Deus, evangelizando, pregando a palavra, ajudando quem podia ajudar. De repente, Deus me promove e me dá uma profissão que eu nem sabia nem para onde ia. Então me dá uma profissão, me dá um salário bom, e hoje eu posso dizer que a fidelidade de Deus, Ele é fiel de quem é fiel. Ele é fiel. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer também na sua vida. Continua sendo fiel ao seu Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Terceira virtude de José é que José tinha visões. José tinha uma capacidade, ele tinha uma virtude espiritual. Essa era espiritual, de ter visões. De ter visões, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Podia estar acontecendo o que for na vida dele, mesmo assim, ele continuava orando e Deus dava visões a ele. Deus vai te dar visões daquilo que tem na sua vida. Você vai acordar com qualquer dia desse. Lá atrás você não sabia por onde começar, por onde ir, por onde iniciar. Tudo se trancado, fechado, na sarjeta, talvez já quase se envergonhado com tanta dívida, com tanta coisa acontecendo, enfermidade, etc, etc. Mas a partir de hoje eu profetizo na sua vida, nesse ensino,
dessa terça-feira, que a partir de hoje, a virtude espiritual das visões de Deus vai fazer parte da sua vida. Você vai se deitar e no momento que você se deitar, Deus vai abrir a sua visão espiritual e vai começar a te dar visões dos projetos, dos sonhos, das promessas, daquilo no qual você vai crescer, vai romper, vai prosperar e vai ser abençoado no nome de Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor. José recebeu de Deus uma virtude de ter visões. Gênesis capítulo 40, versículo 8. E eles lhe disseram: temos sonhado sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Olha que ousadia. Quando aconteceu um BO lá, que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, foram até José e disseram: olha, porventura Deus não é especialista em coisas complicadas? Deus não é especialista em resolver problema? Deus não é especialista em agir onde o homem não tem mais força para agir? Conta-me o que está acontecendo, porque eu vou orar a Deus e Deus vai me mostrar a saída. Isso é fé, é virtude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Se está tudo trancado na sua vida, não está nada rompendo, dobre o seu joelho e comece a fazer um propósito de oração, porque Deus vai te mostrar a saída, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar revelação, Deus vai te dar uma direção, porque eu creio no Deus da Bíblia e Ele pode fazer isso em nossas vidas. Ezequiel 1, versículo 1, ele estava sendo escravo lá na Babilônia, carregando 2 baldes nas suas costas, uma canga. Ezequiel 1, versículo 1. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio do cativeiro, junto ao rio Quebar, se abriu os céus e eu vi visões de Deus. Se era no céu as visões que ele estava olhando, e ele estava carregando uma canga com barro nas suas costas, ele achou um tempinho de olhar para o céu. E quando ele olhou para o céu, a Bíblia diz: e eu vi os céus abertos e eu vi visões de Deus. Para onde você está olhando, meu querido? Para onde você está olhando? Se você está olhando para o governo, sinto muito te dizer, seja Bolsonaro, seja Lula, não importa. Se você está olhando para o governo, está olhando para o homem, você está sujeito a se envergonhar, a ser frustrado. O homem em si é limitado e muitos malignos, muitos da palavra e não cumprem. Mas se você e eu, nós, olhar para o céu em meio à adversidade, olhar para os céus, Deus vai fazer com que o céu se abra e você tenha visões da glória de Deus. Está faltando isso para os dias atuais, de nós tirar um pouco nossa visão da terra, tirar um pouco a visão daquilo que é material e começar a olhar com fé para o céu, porque primeiro acontece no espiritual e se materializa naquilo que eu e você precisamos aqui na terra. E quando nós não perceber isso, que primeiro eu tenho que buscar de cima para depois acontecer aqui embaixo, nós vamos passar anos e anos sofrendo. É aprender a confiar, é orar, é olhar para o céu, olhar para Cristo. Quando fala de olhar para o céu, fala da nossa fé, fala da nossa vida de oração, fala de olhar para Cristo, é confiar nele, acreditar nele, que tudo vai acontecer conforme a vontade dele em nossas vidas. Aleluia. Pessoas visionárias, meus queridos, são pessoas que têm visões de Deus. Quando temos visões de Deus, nós temos confiança nele. Provérbios 3:5, estou concluindo. Provérbios 3:5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é no governo, não é governo A, governo B. É no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembra de Deus em tudo o que fizer e Ele te mostrará o caminho certo. Está aí a receita para nós prosperarmos, querido. Aleluia. Quarto ponto e quarta virtude
é que José, ele era humilde e dependia de Deus. Humilde e tinha dependência de Deus. Gênesis 41:15. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém aqui interprete, mas de ti ouvi dizer, Faraó dizendo, que quando ouves um sonho, interpreta. Olha o que José disse, olha a humildade de José e a dependência dele. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim. Eita glória! Isto não está em mim. Imagina, José estava diante do homem mais poderoso, mas não hoje, diante do presidente Trump, ou do presidente da China, ou do presidente da Rússia. Era José. Ele estava diante do homem mais poderoso da época. Ele poderia agora falar assim: não, eu sou esse cara mesmo. Ele poderia se aproveitar, né? Eu sou esse cara. Mas ele olhou para Faraó e disse: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó, ou seja, Deus vai revelar, não está em mim, mas o Deus que eu sirvo vai te dar a resposta a esse sonho. Humildade, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Ele não quis se aproveitar, ele não quis se achar o bam. Ele foi humilde dizer: não está em mim, mas o Deus que eu sirvo pode fazer alguma coisa por você. Quantos de nós, meus queridos, só porque prega, porque ora, porque tem algum carro, porque alguma coisa, se acha melhor do que outras pessoas? Da forma que você subiu, é a forma que vai cair. Deus resiste os soberbos. Deus odeia os soberbos, os orgulhosos. É por isso que tem casamento sendo destruído, é por isso que tem empresa sendo destruída, é por isso que tem ministérios, igrejas sendo destruídas, porque caídas e envergonhadas, porque a soberba, o orgulho tem subido no coração de muita gente. Mas José diz: não está em mim, mas o Deus que eu sirvo vai revelar e trazer paz a Faraó. Humildade é uma das chaves para Deus nos colocar em lugares altos. Enquanto nós não aprendemos a humildade, nós vamos sempre continuar lá embaixo. Mas se nós aprender a ser humilde, Deus vai nos exaltar para a glória dele. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Filipenses 2:13. O galardão da humildade é o temor do Senhor, e o Senhor são riquezas e honra e vida. Ou seja, quando nós somos humildes e teremos a Deus, o Senhor dá riquezas e honra e vida. Olha bem, Senhor, dá riquezas, honra e vida. Provérbios 22:4. O temor do Senhor e a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 15:3. Fique de pé, por gentileza. Vou pular aqui para concluir. E o quinto e última virtude de José. Quinta e última virtude de José, que fez com que ele prosperasse. José tinha a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Eu acreditar em Deus não quer dizer que eu estou bem com Ele. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não está bem com Deus. José tinha a presença de Deus. Só tem a presença de Deus quem é íntimo. Não podemos negociar a presença de Deus por nada em nossas vidas. Nada. Não negocie a presença de Deus por nada, meu querido. Não negocie por ouro, não negocie por prata, não negocie por fama, não negocie por status, não negocie pelo algo melhor. Não negocie a presença de Deus por nada. Gênesis 41:38. E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Faraó viu o Espírito de Deus na vida de José. E ele diz: porventura vamos achar outra pessoa aqui na terra que tem o Espírito de Deus? José tinha a presença de Deus. Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom por causa da arca que estava na casa dele. A arca simbolizava naquela época a presença de Deus.
tudo que tinha na casa de Obed-edom, diz a Bíblia, que Deus o abençoou por causa da presença que estava lá. Não negocie, meu querido. Eu poderia aqui falar há 10 minutos aplicando essa palavra, mas o tempo já se foi. Ou seja, Salmo 51, versículo 11 diz Davi: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Então está aqui, meu querido, as virtudes da vida de José. Esse foi o segredo a qual Deus fez tudo na vida dele, porque ele tinha essas virtudes, esses segredos na vida dele. Aleluia. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar e concluir. São 8h07.